falamos em matemática, logo associamos aos números e ao raciocínio lógico. Para algumas pessoas, a disciplina tem uma absorção mais fácil. Segundo números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima-se que 1% da população escolar, ou seja, cerca de 380 mil crianças, são superdotadas. Mas e quando saber se seu filho tem o QI acima da média? Existe alguma forma de desenvolver a inteligência nas pessoas? Uma das matérias menos apreciadas na escola é a matemática. Desde que surgiu, é considerada uma disciplina acessível para poucos. Se eu ficar pensando desde a época de Platão, de Pitágoras, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento eram algumas pessoas, era uma elite, né? As pessoas que tinham um determinado ócio em relação ao trabalho e se dedicavam ao conhecimento. Então, na própria história da escola pitagórica, eles já endeusavam a ciência matemática como ciência. Diziam alguns, assim, em relação a Platão, a matemática, Deus sempre geometriza, né? Está endeusando, está dando uma divindade em relação às matemáticas. E essa cultura, essa separação, porque alguns consideram que a matemática é feita para alguns eleitos só, e isso não é verdade. Uma das grandes barreiras para o aprendizado de matemática é a forma como os conteúdos são transmitidos. Quem apresenta a matemática no primeiro momento para as crianças, e olha que os primeiros contatos da criança com a escola, com o conhecimento, são os mais importantes, são os que mais marcam. E às vezes, como eu te disse, inconscientemente, sem se dar por conta, essas professoras, por também, quando vão fazer alguns cursos ligados, são educadoras, claro, mas tem um certo sentimento de medo também em relação à matemática. Não se apropriaram adequadamente até daquele conhecimento, da forma como apresentar a matemática para as crianças. Claro que elas até têm uma didática da matemática, às vezes tem, mas é necessário também ressignificar o sentimento para que, se eu aprendi a matemática de uma forma dura, austera, eu vou acabar ensinando daquele jeito. Para Henrique, aprender é um prazer. Aos 3 anos, realiza atividades pouco comuns para a idade. Graças ao empenho dos pais, que estimulam desde os primeiros dias de vida, o interesse pelo conhecimento no menino foi despertado mais cedo. A gente lê um material que foi desenvolvido no Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano e que fala exatamente disso, do ensino para bebês. E quanto mais cedo, mais fácil deles aprenderem, né? Instintivo a questão do aprender, para eles lidarem com o mundo, eles precisam aprender tudo que está ao redor deles. Então, o que a gente apresentar de uma forma direta, clara e com alegria, eles aprendem. A neurociência explica casos como o de Henrique. Para a neurocientista Juliana Bonini, quanto maior o estímulo recebido, maior será a capacidade de aprendizagem de uma pessoa. A inteligência, ela é herdada do pai e da mãe, e sendo que o aprendizado pode chegar, pode melhorar, não existe um limite para a inteligência, digamos assim. Mas o aprendizado pode facilitar, entende, o acesso a determinados conteúdos. É como assim, é como se a nossa inteligência fosse um balde, tá? O aprendizado vai fazer com que esse balde seja cheio ou seja preenchido até a metade ou menos que isso, dependendo do aprendizado. Desde o início, Fernanda, foi sempre uma grande brincadeira para ele, fazia parte das brincadeiras dele, então, além de todos aqueles brinquedos que as crianças costumam usar e podem usar quando ainda são recém-nascidas, a gente ainda tinha o programa de leitura e o programa de matemática. Mais um brinquedo para ele e que ele via com grande alegria, assim, era uma das grandes diversões que ele tinha na época. São as conexões realizadas pelos bilhões de neurônios existentes em nosso cérebro que produzem o pensamento e, consequentemente, a inteligência. A teoria das inteligências múltiplas põe em dúvida os testes de QI que avaliam apenas o raciocínio lógico e matemático. Uma das formas a gente pode avaliar através de teste, através de observação, através da entrevista, da conduta, do desenvolvimento do indivíduo. Mas uma das técnicas, então a gente pode dizer assim, uma das ferramentas que nós temos é o teste que chamam, né, o teste de QI. Então o teste de QI são provas que algum autor, algum estudioso elabora, que vai consistir assim em questões, em perguntas que estão relacionadas a conhecimento geral,
a habilidades específicas, a raciocínio, são questões relacionadas à abstração, à capacidade de análise, de síntese. Então tem vários testes, cada um deles pode ser direcionado para avaliar um aspecto da inteligência, porque é difícil criar um teste para avaliar todas as habilidades que envolvem, né, a inteligência. Ainda que as pessoas sejam diferentes e apresentem potencialidades distintas, a capacidade de aprender é uma habilidade que todos temos. Eu sempre tive uma grande afinidade com matemática, sempre gostei muito. E como é um curso de licenciatura, eu sempre tive muita vontade assim, de ensinar e sempre gostei muito. E as pessoas aprendiam quando eu ensinava também. A parte teórica, o início a gente vê mais a parte, uma revisão do ensino fundamental e médio, e depois, mais para o final do curso, a gente começa a aprofundar os conhecimentos, a matemática a nível superior mesmo, que aí complica um pouquinho mais. E a parte prática, a gente tem aulas de laboratório de matemática, onde a gente aprende a confeccionar os materiais para serem utilizados nas aulas, e também a manusear os materiais. Tem diversos tipos de materiais para ensino, que é bem prático, onde o aluno consegue realmente aprender melhor. Na verdade, isso é um tabu mesmo, assim, que a matemática é um bicho de 7 cabeças, e não é. O professor é visto como um bruxo, na verdade, né? Ele é tido como um bruxo, assim, né? E não é, na verdade. A matemática é muito fácil, por isso que a gente tem essas disciplinas de laboratório de matemática, quando a gente aplica a prática mesmo, junto com a teoria, fica muito mais fácil. E normalmente nas escolas, não digo em todas, mas na época que eu estudei mesmo ensino fundamental e médio, não tinha esses recursos assim, ou tinha, os professores não utilizavam. No último bloco do Escolha Certa sobre a matemática, a opinião de 2 professores universitários. Nós já voltamos.